A paz do Senhor. Graças a Deus, estamos reunidos mais uma vez em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos estudando os mistérios da Santa Missa. Hoje nós vamos começar a estudar a liturgia da Eucarística, Nós terminamos de estudar a liturgia da palavra e agora entramos na liturgia eucarística. Então isso é maravilhoso, toda esta sagrada liturgia que vai nos acontecendo enquanto estamos no nosso culto de adoração a Deus. O culto de adoração a Deus da Igreja Católica é o mistério da Santa Missa. Desde o primeiro estudo sobre a Santa Missa, eu já fui mostrando para você que as estruturas do Santo Sacrifício são iguais desde o século I, né? Desde os primeiros anos da Igreja. É só você ir nas nossas primeiras aulas e acompanhar tudo isso. Isso é história, é a historicidade da nossa Igreja. Podem vir outras vertentes do cristianismo dizer que isso tudo é balela, que tudo isso não existe, eles falam mal da Santa Missa, falam contra a Santa Missa. Mas eu tenho mostrado para você, meu irmão, desde a primeira aula, a veracidade, a historicidade do Santo Sacrifício da Missa. Por isso que nas nossas aulas aqui da Escola da Fé, é importante que você assista todas as aulas, estude mesmo, né? Porque uma aula é sequência da outra. Né? Então, a liturgia eucarística foi realmente introduzida na igreja por Jesus. A Santa Missa existe por causa de Jesus. Jesus celebrou a primeira Santa Missa. Santa Missa não existia mesmo, mas começou a existir desde da Quinta-feira Santa. Né? Então, nós vamos começar a estudar tudo isso agora para que você compreenda. E essas vozes estranhas que querem nos falar, você tenha o discernimento para saber o que é verdade e o que é mentira, tá bom? Então vamos lá, liturgia eucarística, né? Esse movimento sagrado dentro da celebração da missa. Então vamos lá, estou com o meu missal romano aqui na mão, né? E nós vamos seguir por ele. Então, após a oração dos fiéis, né, a oração da Assembleia, o que acontece? Os músicos se posicionam, porque será cantado o cântico das ofertas, né? A procissão do ofertório. Então, será levado ao altar as oferendas ao Senhor. Então, diz bem assim o nosso missal romano. Eu vou ler já com vocês o parágrafo 72 do Missal Romano. Então, Missal Romano, você já sabe o que é o livro litúrgico, né? O livro que rege a Santa Missa, as regras sagradas da celebração do nosso culto espiritual, o sacrifício da Santa Missa. Então, diz assim: na última ceia, quer dizer, na Quinta-feira Santa, Cristo instituiu o sacrifício e banquete pascal. Então, todas as santas missas são missas pascais, porque é a missa, a Santa Missa. Daqui a pouquinho você vai entender como que isso se desenvolveu. Então, na última ceia, última e única, né? Ceia, Cristo instituiu o sacrifício e banquete pascal, por meio do qual, todas as vezes que o sacerdote, representando a Cristo Senhor, faz o mesmo que o Senhor fez e mandou aos discípulos que fizessem em sua memória. Vamos entender isso, né? Porque Cristo, nessa hora, ele estava juntando o Velho e sendo o Novo Testamento. Ele se colocava ali como o Cordeiro que iria ser imolado. Porque ele se oferece na Quinta-feira Santa e na Sexta-feira ele morre na cruz. Então, a mesa eucarística e o altar, né, o Calvário, a cruz, é o mesmo altar. Então, o altar da Eucaristia e o altar da Santa Cruz é a mesma coisa. Então, aí na celebração da Santa Missa, o padre está fazendo as vezes de Jesus. Ele é o persona Christi, ele é a pessoa de Cristo. Então, o sacerdote representando a Cristo Senhor faz o mesmo que o Senhor fez e mandou aos discípulos que fizessem sua memória. É uma recordação? Não é.
Eu vou explicar para você o que significa essa palavra memória. Não é uma palavra de recordação, de repetição, não é. Então, fizesse isso em sua memória. Se torna continuamente, por essa memória, se torna continuamente presente o sacrifício da cruz. A quinta-feira foi na Quinta-feira Santa, a instituição, mas a cruz foi na sexta. Mas, pela liturgia, pela sagrada liturgia, se torna continuamente presente o sacrifício da cruz, porque pela cruz Cristo nos salvou. Aí continua o missal. Cristo tomou o pão e o cálice, pronunciou a ação de graças. O que é essa ação de graças? Vamos estudar. Partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei e bebei, isto é o meu corpo. Este é o cálice do meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Foi a partir destas palavras, olha o poder da palavra, por isso que estudamos sobre a liturgia da palavra, estudamos o poder da palavra. Como eu disse, a palavra ela é viva, ela é uma vez pronunciada, ela é eficaz, ela concretiza o que foi pronunciado. Então, através dessas palavras e gestos de Cristo, que a igreja ordenou toda a celebração da liturgia eucarística. Então, a igreja foi aprendendo a ser igreja. A igreja, já nos primórdios, começou os apóstolos, depois todos os seguidores, os sucessores, foram tendo discernimento, porque o Espírito Santo foi lhes mostrando: olha, Cristo falou, Cristo fez, e foi nos indicando, nos ensinando a ser igreja, a que nós entendêssemos, que a igreja entendesse a Eucaristia. Então, missal romano, efetivamente, na preparação dos dons, levam-se ao altar o pão e o vinho com água, isto é, os mesmos elementos que Cristo tomou em suas mãos. Então, Cristo tomou o pão, tomou o vinho, o cálice com vinho, tomou a água, das mesmas coisas. Na oração eucarística, dão-se graças a Deus por toda a obra da salvação. E as oblatas, quer dizer, as ofertas, convertem-se no corpo e sangue de Cristo. Terceiro, pela fração do pão e pela comunhão, fração do pão, o pão consagrado e a comunhão, a comum união, os fiéis, embora muitos, somos muitos ali reunidos, recebem de um só pão. Então pode ser milhares de partículas, centenas de partículas, de hóstias, mas nós recebemos um só pão. Que pão? O corpo e sangue do Senhor. Do mesmo modo que os apóstolos o receberam das mãos do próprio Cristo. É o mesmo corpo e sangue, alma e divindade de Jesus que recebemos. Do mesmo jeito que Pedro e os demais receberam, nós também recebemos igual. Não tem diferença, é o mesmo pão. Então, é muito sério isso, esses 3 pontos, na preparação dos dons, levam-se ao altar o pão, o vinho com água, Daí a oração eucarística é feita sobre as oblatas, sobre as ofertas, E pela consagração, Pela fração do pão e pela comunhão nós recebemos do mesmo Jesus, corpo, sangue, alma e divindade. Isso é maravilhoso quando acontece, porque é o mistério da fé acontecendo, Quando o padre começa todo aquele movimento no altar que nós vemos, ele lava as mãos, ele depois derrama a água, um pouco de água no cálice do vinho. O que é tudo isso, Então, olha só, antes que o padre coloque a água, um pingo de água no cálice do vinho, ele diz assim, então agora você vai entender o que significa essa água. Ele ora dessa maneira: pelo mistério desta água, mistério, gente, ele abençoa a água antes de colocar, Então, pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da vossa divindade, vós que quisesses participar da nossa humanidade.
Então aquela água nos representa a humanidade, né? Então olha que lindo isso. Então nós sendo inseridos no cálice do sangue de Cristo. Vou repetir, então olha a oração do sacerdote. Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da vossa divindade, quer dizer, nós humanos, pobres, coitados, miseráveis, pelo batismo, pela ação do Espírito Santo, possamos participar da sua divindade. Vós, Jesus, né? Vós que quisesses participar da nossa humanidade, porque Jesus, ele é todo homem e todo Deus. E aí ele derrama um pouquinho, né, de água no cálice do vinho. Mas então isso significa o quê? Que nós precisamos ser transformados em Jesus. Pela ação do Espírito Santo, pela essa oferta de Jesus, né? Aqui na Sagrada Escritura diz assim, se você pegar comigo em Gálatas capítulo 2, São Paulo dizia assim, no versículo 20, então Gálatas 2, versículo 20, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Vou repetir, hein? Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Paulo estava mergulhado em Cristo e Cristo mergulhado em Paulo, em São Paulo. Nós também estamos sendo mergulhados na divindade de Jesus, né? Estamos nos tornando cada vez mais Cristo para o mundo, para a igreja, para todos. Então, meu irmão, claro que a sua maneira de pensar, de agir muda quando você se converte a Deus. E olha que a nossa conversão é diária. Por quê? Já não somos nós que vivemos. Então aquela sua maneira de pensar vai mudando, aquelas atitudes que você tinha vão mudando, porque nós estamos ali, mergulhados em Cristo Jesus, né? Então, isso acontece dia a dia, ano a ano. Né? Dia a dia você vai se transformando em Jesus ano a ano. Hoje eu não sou a mesma pessoa que eu era há alguns tempo atrás, porque a gente vai amadurecendo, a gente vai mudando, né? Isso é maravilhoso. Então, também ao lavar as mãos, né? Quando a gente vê o sacerdote lavando as mãos ali, né? Sabe o que o sacerdote reza? Porque ele sabe da sua humanidade, mas ele sabe da divindade que está nele, que ele é o persona Cristo. Cristo está nele naquela hora, né? Nessa hora tão sagrada. Então o sacerdote diz, lavai-me, Senhor, das minhas faltas e purificai-me dos meus pecados, né? Então, gente, isso é muito forte, é muito maravilhoso. Eu estou adiantando um pouquinho, já vou falar do canto das ofertas. É que daí o Espírito Santo levou a falar já tudo isso, então já estou colocando. Então, depois de purificados, né? O que acontece, irmãos? Acontece que o padre, ele vai nos chamar, né? Ele vai falar, orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Nessa hora, começa-se o quê? Uma oração que nós vamos vendo que se chama epiclese, porque nessa hora o padre começa a invocar o Espírito Santo. E aí a gente responde, né? Recebei, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Olha isso, que sacrifício! O sacrifício de Cristo na cruz. Porque como o missal, a igreja acabou de nos ensinar pelo missal, o altar da Eucaristia e o altar da Santa Cruz é o mesmo altar. O sacrifício de Jesus foi um sacrifício, ele foi oferecido como Cordeiro de Deus para tirar o nosso pecado. Não é? Entendeu agora quando você reza isso na Santa Missa, né? Recebei, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, porque a missa é um culto de adoração a Deus Pai. Então aceitai, Deus Pai, o sacrifício de Jesus. E nós estamos mergulhados em Jesus e Jesus agora mergulhados em nós, né? Então recebei tudo isso. Então essa oração da epiclese, aqui no parágrafo 78, né, diz assim, inicia-se então o momento central e culminante de toda a celebração, a oração eucarística, que é uma oração de ação de graças e de consagração. O sacerdote convida o povo a elevar os corações para o Senhor. Então o Senhor esteja convosco. O que a gente responde? Ele está no meio de nós.
corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e salvação. É nosso dever e salvação, né? Então o sacerdote convida o povo a elevar os corações para o Senhor. Na oração e na ação de graças, associa-se a si na oração que ele, em nome de toda a comunidade, dirige a Deus Pai, por Jesus Cristo, no Espírito Santo, né? Então, depois que a gente reza, receba o Senhor por tuas mãos, ele faz uma oração. Eu estou com um exemplo aqui, estou fazendo as orações do ano A, né, do 5º domingo da Páscoa. Então, depois que a gente rezou, o padre fala: ó Deus, que pelo sublime diálogo deste sacrifício, nos fazeis participar da vossa única e suprema divindade. Concedei que, concedendo vossa verdade, lhe sejamos fiéis por toda a vida. Olha lá, por Cristo nosso Senhor. Amém. Né? Então, como o missal aqui está dizendo, ele, em nome de toda a comunidade, dirige a Deus Pai, por Jesus Cristo, no Espírito Santo. O sentido desta oração é que toda a Assembleia dos Fiéis se una a Cristo na proclamação das maravilhas de Deus e na oblação do sacrifício, nas ofertas ali, né? Então, isso é muito sério. E como eu disse, o Espírito está sendo invocado. Então tudo isso é a epiclese, né? E a igreja vem nos ensinar que a oração da epiclese é o seguinte: consta de invocações especiais pelas quais a igreja implora o poder do Espírito Santo, né? Aqui no parágrafo 79 do missal. Então, epiclese consta de invocações especiais pelas quais a igreja implora o poder do Espírito Santo para que os dons oferecidos pelos homens sejam consagrados, isto é, se convertam no sangue e no corpo e no sangue de Cristo. E para que a hóstia imaculada, que vai ser recebida na comunhão, opere a salvação daqueles que dela vão participar, né? Então, isso é tudo muito lindo, porque também na hora do ofertório, no cântico das ofertas, né, quando vai chegando as ofertas sobre o altar, nós também estamos sendo colocados ali. Você tem que se colocar como oferta. Naquela hora, você vai fazendo o seu... Enquanto você canta, ou você dá um tempo, Senhor, eu coloco sobre esse altar também a minha vida, a vida da minha família, as minhas necessidades, porque ali é o altar, porque o Senhor está conosco, Ele está no meio de nós, o nosso coração se volta para o alto, nós damos graças. Então, quantas vezes na Santa Missa, nessa hora, eu coloco em ação de graças também, Deus, obrigado por tudo que Tu tens operado, né? Então, porque estamos em plena oração eucarística, o movimento do mundo espiritual está ali agindo e nós estamos participando de tudo isso. Eu trouxe para vocês aqui um livro, vou ler um trechinho desse livro com vocês, A Santa Missa, Testemunha de Catalina. Compre esse livro para você, ele é pequenininho, né? Catalina é uma serva da igreja, né? Você pode encontrar no secretariado de Nossa Senhora Rainha da Paz. Então ali pela internet acho que você acha, né? Secretariado de Nossa Senhora Rainha da Paz, tá bom? Né? Então, o testemunho de Catalina, o que acontece? Ela era muito devota de Nossa Senhora e ela era mística, uma das místicas da nossa igreja. Não é misticismo, é a mística da igreja, os que têm revelação dos mistérios de Deus, né? Então, ela vai falando sobre toda a igreja, ela vai falando sobre todo o mistério da Santa Missa, porque os olhos dela se abriram um dia, porque Nossa Senhora lhe aparece e diz: eu vou te explicar o que acontece durante o sacrifício da Santa Missa, né? Então, primeiro que Nossa Senhora fala para ela, todos deveriam ir para a igreja por amor ao Senhor. Não ir para a igreja, não participar da Santa Missa por obrigação. Não, nós estamos ali por amor, com todo o nosso coração derramado. Se você ainda vai na missa por obrigação, para com isso, sabe? Ninguém vai na missa. Se eu faltar da missa, eu vou para o inferno. Talvez vá mesmo, porque se você participar de qualquer jeito, levar a vida de qualquer jeito, escarnecer do Senhor, né? Com as suas atitudes, com as suas palavras, talvez realmente você vá. Então se cuida, meu irmão, se converta.
Bom, e aí, para encerrar, né, diz assim, Catalina, quando ela está na missa e a Virgem Maria começou a mostrar para ela o que acontecia no ofertório. O Felipe está aqui me dizendo que já deu o horário. Então eu vou deixar você com água na boca e na nossa próxima aula nós vamos continuar estudando sobre o ofertório, né? Na liturgia eucarística. Eu vou ler para você o que Catalina viu na hora do ofertório. O que realmente acontece no mundo espiritual. Amém? Então até daqui a pouquinho, gente. Tá bom? A gente se vê na nossa próxima aula. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.